Yuji Itadori, antes de se tornar o feiticeiro mais forte da existência, teve que passar por algumas provações. E uma delas foi convencer Hakari Kinji a se juntar a ele durante o jogo do abate. Porém, Hakari nunca foi um feiticeiro normal. Seu poder era literalmente um erro no sistema. Esquece aprender técnica amaldiçoada reversa. A expansão de domínio do Hakari pode torná-lo imortal. Até mesmo a Aura Homem ficou chocada com o quão monstruoso esse cara é, comparando ele com ninguém menos do que o Sukuna, o rei das maldições. Esse homem foi tão absurdo que a sua lenda ainda ecoa 68 anos depois na sequência de Jujutsu Kaisen Módulo, afetando leis e regulamentações na feitiçaria Jujutsu. Mas você deve estar se perguntando, como é que o Hakari é tão poderoso? É isso que nós iremos discutir hoje. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora entender completamente o monstro que transforma a sorte em imortalidade. Pra entender o Hakari, pessoal, a gente precisa voltar lá atrás, antes do Yuji comer o dedo do Sukuna e virar o mundo de cabeça para baixo. Enquanto Yuta e seus amigos estavam lidando com a parada noturna dos 100 demônios do gueto, o Hakari estava lá como estudante do segundo ano da escola Jujutsu. Contudo, ele acabou sendo suspenso por ser, bem, um pouquinho parecido demais com Gojo. Ou seja, problemas com as autoridades e tudo mais. Depois de uma discordância, Hakari literalmente espancou um membro superior do Conselho Jujutsu, caiu fora e saiu junto com sua parceira e melhor amigo barra amiga, Kirara. Só que ele ainda precisava de dinheiro para poder sobreviver. Então ele pensou, qual seria o melhor jeito de fazer isso? A resposta foi começar um clube da luta extremamente legal, com a principal fonte de renda sendo apostas. Uma arena de combate mano a mano entre feiticeiros por dinheiro, enquanto pessoas normais apostam nas lutas. E isso, pessoal, é o que nos leva ao tema central do Hakari. Uma das grandes premissas no mundo de Jujutsu é que tudo depende de probabilidade, risco, sorte e do seu equilíbrio. Quanto mais você aposta, mais você ganha. De votos vinculativos a restrições celestiais, tudo vem desse conceito. Se uma condição é definida para tornar as coisas desvantajosas, o universo no mundo de Jujutsu é forçado a equilibrar as coisas e dar uma vantagem maior em algum outro ponto. Restrição celestial, por exemplo, é literalmente só uma versão do voto vinculativo que é naturalmente colocado no feiticeiro ao nascer. Dito isso, eles usam esse conceito de troca dia após dia no Jujutsu deles, como por exemplo, revelar o nome de uma técnica para podê-la torná-la mais forte. Porém, como isso se conecta ao Hakari? Bem, a técnica dele é o suprassumo da aposta. Todo bom feiticeiro tem uma afinidade com o risco. Até mesmo o Yuji Itadori foi acusado pelo Shikigami do Higuruma de ir em um cassino de pachinko quando ele ainda nem sabia sobre o mundo Jujutsu. Só que o Hakari simplesmente é diferente. Ele é movido pela paixão com o qual as pessoas perseguem seus objetivos, independente da certeza. Ele acredita que todo mundo está desesperado para mudar suas vidas e vê no jogo uma forma eficaz de direcionar essa energia. No caso dele, a paixão do Hakari queima mais quente quando ele está trabalhando como feiticeiro, porque colocar a sua vida para fazer o seu trabalho é visto como o maior risco. E, diferente de uma pessoa normal que fica com medo ou hesitante diante da morte potencial, o Hakari se empolga com isso. E foi por essa razão que o Yuji e a galera decidiram ir atrás dele em primeiro lugar. Eles formularam um plano para ajudar a salvar o Gojo, e o Hakari era parte integral desse resultado. Tudo porque o Yuta elogiou ele, dizendo que se o Hakari estiver no humor certo, é até mais forte do que ele. Esse tipo de personalidade também é representado pela sua própria energia amaldiçoada. Porque, como nós vimos, o Hakari acertou uma sequência de socos no Yuji, só que cada um desses ataques doía como se estivesse sendo atropelado por um caminhão, independente da quantidade de força que o Hakari colocasse neles. O amor do Hakari por viver no limite moldou o traço da energia amaldiçoada dele para ter uma textura muito mais áspera do que as dos outros. E é por isso que o Yuji sentiu como se o Hakari estivesse batendo nele com um taco serrilhado. Ah, e olha só, ter um traço de energia amaldiçoada é na verdade muito raro, tornando ele uma de apenas 2 pessoas confirmadas a ter isso na série. A outra, como nós sabemos, é Hajime Kashimon. Bom, a energia amaldiçoada do Hakari tem uma borda que dá aos seus ataques contundentes um efeito de corte afiado. Dito isso, a atitude dele e a técnica amaldiçoada não convencional não caíram bem com os superiores. Só que eles são a razão pelo qual o Hakari é tão elogiado. Lembre-se, ele é um feiticeiro experiente, então pode fazer o básico como se fosse brincadeira de criança. Reforçar o corpo com energia amaldiçoada, criar votos vinculativos na hora e, pra completar, ele é um mestre em taijutsu, ou vulgo combate corpo a corpo. A habilidade pura de combate do Hakari foi suficiente para pressionar o Charles, mesmo enquanto o cara poderia ver o futuro dele. Ele estava tão confiante das suas próprias habilidades que começou a luta com as mãos nos bolsos, se defendendo só com chutes. O Charles reconheceu que se não fosse pela técnica amaldiçoada dele, o Hakari teria derrotado ele na hora só com habilidade física. Porém, o que torna o Hakari um dos personagens mais quebrados de todos é a sorte. Podemos dizer que os céus literalmente maximizaram esse status dele para ele poder enfrentar alguns dos feiticeiros mais fortes de Jujutsu Kaisen. E reconhecer isso tornou o Hakari um
monstro que tem confiança absoluta na sorte dele. Ele vai lutar contra qualquer um sem medo porque não acredita que pode perder. Isso é mais tarde concretizado quando ele enfrenta a Uraome. Durante a luta deles, ela parou de considerá-lo humano, declarando que o Hakari é diferente dos feiticeiros da era moderna. A sorte do Hakari, junto com a mentalidade de risco e jogo, funciona perfeitamente com a técnica amaldiçoada dele, que é Private Peer Love Train, um jogo de patinco inspirado em um mangá de romance. É exatamente isso que você aparecendo quando o Hakari resolve descer a porrada no Yuji, tipo aquelas portas de trem. Essa técnica permite que ele materialize alguns efeitos visuais tangíveis do jogo na realidade, que podem ser utilizados para distrair ou até mesmo machucar seus oponentes. Porém, a aplicação dessa técnica brilha no domínio dele, e é aqui que as coisas ficam absolutamente insanas. Aposta mortal ociosa. O domínio do Hakari é diferente quando comparado com os outros. Por exemplo, o domínio geralmente tem seu efeito de acerto garantido aplicado na própria técnica amaldiçoada. O Gojo e o Sukuna, por exemplo, podem literalmente destruir pessoas nos domínios deles. Enquanto isso, o acerto garantido do Hakari é inofensivo e só é aplicado em transferir as regras do domínio para o inimigo logo na entrada. Agora, você deve estar se perguntando, que tipo de efeito de acerto garantido lixo é esse? Calma, porque o que você não entende é que é aqui que o Hakari mais brilha. Esse tipo de acerto garantido tem sua própria troca. A construção e aplicação da técnica amaldiçoada no domínio é quase instantânea, menos de 0,2 segundos. O que significa que o Hakari pode ativar o domínio dele mais rápido do que qualquer feiticeiro por aí. Mas, uma vez ativado, o domínio do Hakari acaba aparecendo numa estação de trem e um sistema tipo Pachinko, que oferece a ele uma chance de 1 em 239 de acertar um jackpot. Para conseguir esse resultado desejado, como uma máquina caça-níquel, ele tem que alinhar 3 dos mesmos símbolos representados por cartas de personagens do mangá de romance. E, basicamente é isso. Mas, calma, eu sei que ainda hoje muita gente não ficaria feliz se eu não explicasse o domínio inteiro dele. Então, vamos lá. Pessoal, o domínio do Hakari tem 2 estágios principais, o normal e o Richi. No normal, ele pode girar para conseguir suas 2 primeiras cartas de personagens. Um giro é representado pelo Hakari ativando indicadores visuais. Lembra da porta de trem? Pois é, esse é um. O outro é a bola. Mesmo sendo ataques ofensivos, isso não causa dano. O que importa são as cores, que são baseadas em sorte. Temos verde, vermelho e dourado, cada um aumentando as chances de conseguir um jackpot. Se ele conseguir alguma delas com cor arco-íris, ele praticamente garante o sucesso. Pessoal, pra ser sincero, nesse estágio, se o Hakari tira um dourado ou um arco-íris na primeira tentativa, ele basicamente consegue o jackpot. Só que lembre que essas cores em si não interferem na carta diretamente, e sim na sorte em tirá-la. Bom, legal que você entendeu isso. Agora, se o Hakari conseguir 2 cartas iguais, ele avança para o estágio Rich, declarando em voz alta. Aqui, o domínio nos leva a uma cutscene visual que não pode ser pulada. Hakari e seu oponente têm que assistir, e o resultado depende da cor das bolas e portas jogadas no oponente anteriormente. Se a cutscene for boa, ele definitivamente vai conseguir uma carta correspondente e fazer o seu jackpot. Contudo, o que torna esse domínio tão quebrado é que o Hakari tem múltiplas chances de acertar o jackpot. Se o cenário Rich terminar em uma falha, ele pode simplesmente voltar para o estágio normal. Isso significa que o oponente nunca irá sair do domínio, a menos que consigam matá-lo lá dentro, que o Hakari fixe energia amaldiçoada para manter o domínio, ou que ele acerte o jackpot. Só que o Hakari já declarou que ele é tão sortudo que nunca precisou de mais de 30 tentativas para chegar lá. O que sinceramente é insano, considerando que a probabilidade real de acertar o jackpot é 1 em 239. Isso sem contar que o domínio inteiro pode entrar em loop, significando que ele pode continuar para sempre e aumentar suas chances baseado na jogada anterior. Beleza, mas o que acontece quando o Hakari acerta esse tal jackpot? Literalmente, ele se torna imortal. Quando um jackpot é alcançado, o domínio do Hakari desaparece e a música Admiring You, do mangá de romance, começa a tocar pela duração de 4 minutos e 11 segundos. Infelizmente não é truncador. Só que de qualquer forma, durante esse tempo, o Hakari tem energia amaldiçoada infinita. Só pra você ter ideia, o Sukuna tem pelo menos o dobro da quantidade de energia amaldiçoada que o Yuta tem, que é dito ser um reservatório sem fundo, ainda mais do que a do Gojo. E você já sabe o que esses caras são capazes. E além disso, por conta da energia amaldiçoada limitada, o corpo do Hakari automaticamente usa a técnica amaldiçoada reversa quando necessário, efetivamente tornando ele imortal. Cara, o próprio Hakari nem sabe técnica amaldiçoada reversa. É só depois que ele acerta um jackpot que o corpo dele faz isso automaticamente. A Uraome também declarou que essa auto-regeneração é melhor que tanto a do Gojo quanto a do Sukuna. O corpo do Hakari cura todo o dano possível em um instante com 0 atraso. Também essa técnica o torna imune ao esgotamento da técnica amaldiçoada que qualquer feiticeiro sente quando abre seu domínio. Porque no caso do Hakari, assim que os 4 minutos e 11 segundos de imortalidade acabam, ele já pode abrir o domínio de novo. Nesse caso, caso ele consiga abrir por uma segunda vez, nós vemos uma outra forma dos indicadores visuais dentro do seu domínio. Lembre que para o jackpot, as cores das bolas e portas não importam diretamente. Contudo, há um terceiro indicador chamado efeito consecutivo, que basicamente
basicamente aumentam a chance de sucesso conforme a técnica é executada mais vezes. Caso ele tenha 4 acertos consecutivos ou mais, o jackpot é garantido. Porém, diferente dos indicadores anteriores, essa é mais uma medida de defesa, porque tem uma menor chance de se atingir um jackpot dessa maneira, já que só por falhar uma vez, reseta o contador. Por isso que ele só usa quando realmente é necessário ou quando o estágio normal dele acaba vindo com bônus de probabilidade. O que aconteceu na luta contra o Charles Bernard. Ali, o Hakari conseguiu um jackpot com um número ímpar de carta, que foi o 3. Por conta disso, a próxima rodada recebe um boost na chance de outro jackpot. Se fosse um número par, então a próxima rodada teria recebido um bônus de giros mais rápidos. Com isso, o domínio inteiro pode ficar girando infinitamente até que algumas daquelas condições que eu comentei sejam atingidas. Isso vai aumentando suas chances baseadas nos jackpots anteriores. Beleza, agora na luta contra o Kashimo, com as chances aumentadas, Hakari ativa aquele efeito consecutivo que mencionamos que o faz reverter qualquer dano que foi causado a ele. Nesse caso, ele acertou 2 vezes seguidas, o que o levou para o estágio Reach, fazendo-o sacar 2/6. E depois disso, obviamente, ele teve sucesso no seu jackpot. Como eu mencionei, isso foi durante a luta contra Hajime Kashimo, o feiticeiro mais forte da sua era, cerca de 400 anos atrás. Um dos jogadores mais perigosos do jogo do abate, com 40 mortes nas costas. O Kenjaku também já falou que o Kashimo era um dos feiticeiros mais poderosos que ele encontrou nos últimos 1000 anos. Só que na hora que o Hakari acertou o segundo jackpot, o Kashimo imaginou que teria chance de vencê-lo, pois pensou que com apenas números pares, o próximo bônus só daria giros mais rápidos para o Hakari. Então tudo que ele tinha que fazer a princípio era sobreviver ao modo imortal até lá. Mas ele estava errado, pois o Hakari é abençoado com sorte absoluta. Só que assim, pra gente ser justo com o Kashimo, ele até disse que tentaria vencer o Hakari dentro da sua imortalidade, porque pensar em esperar é coisa de covarde. E é por isso que ele se esforçou ao máximo e bolou uma estratégia para conseguir vencer. Porém, o que ele não contava foi, como eu disse, a sorte monstruosa do Hakari. Então, mesmo estando na beira da morte, o Hakari conseguiu ativar o seu domínio mais uma vez e o giro rápido iniciou, significando que ele não precisou usar nenhum indicador. Só que as cartas que saíram deram ele um jackpot instantâneo. E graças a esse mesmo jackpot, ele conseguiu sobreviver. Dito isso, vocês conseguem perceber o quão estupidamente quebrado o Hakari é? E então veio a luta em Shinjuku contra o Sukuna. O Hakari foi designado para lutar contra a aliada mais próxima do rei, a Uraume, uma feiticeira antiga de gelo que serviu Sukuna durante a Era Heian. Lá em Shibuya, só pra gente lembrar, a Uraume conseguiu incapacitar mais da metade dos feiticeiros com facilidade, até colocando a vida deles em perigo, sendo capaz de congelá-los até a sua morte. Então, quando eles lutaram, ela instantaneamente congelou o braço e a perna do Hakari para destruí-los. Só que rapidamente percebeu algo importante. O Hakari não se importava. A mentalidade dele, tudo que ele defendia, era o epítome do Jujutsu. Sem medo e com confiança absoluta na sorte dele, o Hakari não pode perder. E foi isso que o transformou em um monstro. No final, a última coisa que a Uraume apontou foi o quão sortudo o Hakari e o resto do pessoal eram. Porque se o Sukuna tivesse lutado no auge dele, eles estariam acabados. Contudo, nesse momento, o Hakari ri disso e diz obrigado, acreditando que esse foi o maior elogio que alguém poderia dá-lo. Afinal, segundo a sua mentalidade, sorte também é uma habilidade. Só que, pessoal, a história do Hakari não terminou ali, porque o seu legado continuou. 68 anos depois, na sequência Jujutsu Kaisen Modo, durante o capítulo 10, os superiores da sociedade Jujutsu estão discutindo regulamentações sobre as lutas entre feiticeiros. E ali descobrimos que essas lutas foram tornadas legais por causa de algo conhecido como a provisão Hakari. Bom, é só um detalhe menor, mas faz uma homenagem divertida ao personagem mais sortudo de Jujutsu Kaisen. Se você parar pra pensar, o cara literalmente mudou as leis da feitiçaria Jujutsu, mesmo décadas depois da sua era. Esse é o tipo de impacto que o Hakari teve. Com isso, eu preciso dizer pra vocês que Hakari Kinji não é só um feiticeiro forte, ele é a personificação da filosofia do Jujutsu. Como discutimos nesse vídeo, o sistema de poder da obra é sobre risco e recompensa, votos vinculativos, apostas e probabilidade. Bom, se você curtiu essa análise, deixa o like e se inscreve no canal. Ah, e também comenta aí embaixo, você acha que o Hakari poderia vencer o Gojo em 1 vs 1 se acertasse jackpots infinitos? Bom, foi um prazer apresentar esse vídeo pra vocês e a gente se vê no próximo. A Shira falando vazando, eu fui!